ligado no TV Cifras. Hoje, um grande prazer, a grande honra estar aqui batendo um papo com o nosso grande mestre do baixo, nosso grande amigo Arthur Maia. Grande Farofa. Tudo bem, meu querido? Prazer estar aqui com vocês, TV Cifra, curtindo, já fazendo um sonzinho para esquentar, né? Pois é, a gente sabe que você começou muito cedo. Como é que foi essa história? Conta pra gente essa história. Pois é, eu comecei com 4 anos de idade, né? Assim, batucando nas panelas da cozinha da mãe. E meus pais, como sensíveis sempre foram, atenderam o meu pedido. Com 4 anos me deram a batera. Com 5 anos resolveram me levar para uma academia de música, na Abolição, lá perto de Pilares, em Engenho da Rainha, que é onde eu morava. E aí comecei meu caminho como baterista, comecei a integrar vários grupos da escola, grupos da Isso criança. música. Isso com 6 anos de idade. 8 anos eu já fazia baile mesmo, eu tinha aqueles cabelos tipo Black Power, aqueles cabelos de abajuzão assim. 6 anos já. E aí tocava bateria e cantava, fazia uns covers do Michael Jackson na época de preto, na minha época, que era totalmente fã, e aí o conjunto também tocava essas coisas. Fui batera até 12 anos, 13 anos, quando a gente saiu de lá do Rio e veio morar aqui em Niterói, que a chapa lá começou a ficar quente também cedo. Você é carioca, né? Eu sou carioca, sou de Cascadura, criado num lugar chamado Engenho da Rainha, um lugar maravilhoso, terreiro de samba, que também hoje em dia a chapa tá quente, mas assim, aí vim morar em Niterói com 13 anos e aí parei um ano de tocar, saí do primeiro andar da colina no morro, vim morar na beira da praia, aquelas coisas todas, passei parafina no cabelo, aquelas coisas todas, passei um ano sem tocar, comprei uma prancha de surf, depois vendi, troquei por um amplificador de baixo, dei meu jeito, troquei por um tremendão na época, aqueles amplificadores que tinham. E aí virei baixista com 13 anos. Eu sou sobrinho do Luizão Maia, que é um grande baixista, e meu tio, pai. Teve uma influência dele muito forte. Diretaça, mais do que direta, assim, familiar e prazerosa, assim. O Luizão, eu vi ele tocar, eu vi ele crescer, eu vi ele virar o cara que ele virou também. A gente tinha uma diferença de idade de 9 anos. E foi um espelho, até hoje para mim um espelho, eu aprendi o quanto a gente tem que ser brasileiro naquilo que a gente faz para poder percorrer o mundo. O mercado do artista é o mundo, né? Poxa. E a assinatura é o passaporte. E o passaporte era o Luizão. Que coisa boa. Então, o seu primeiro baixo foi com 13 anos? Meu primeiro baixo foi com 14 anos. 14 anos. Eu ganhei emprestado, peguei emprestado, é claro. Meu primo, meu tio tinha um jogado lá, eu peguei emprestado. E no dia do meu aniversário de 15 anos, meu pai, como sempre, meu pai fez a surpresa e me trouxe um baixo novinho, que está até aqui no estúdio até hoje, guardado. E com 15 anos. E aí, rapaz, é festa de 15 anos, meu tio também estava na festa, inclusive nem deixou eu tocar muito no baixo, que ficou tocando na minha festa toda. E aí passei a ser baixista com 15 anos mesmo, e com 17 anos eu estava tocando com o Ivan Lins, já profissionalmente, assim, foram 2 anos de dedicação integral, assim, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha namorada que me aguentasse, assim, que era o dia todo ralando, estudando, progredindo, pesquisando. E com 17 anos fui acolhido pelo seu Ivanin, Gilson Peranzeta, e daí comecei minha vida, que continua até hoje, como você vê, na chapa quente. Pô, mas já que você tocou no assunto do Ivan Lins, conta pra gente, com quantos artistas já passou pela sua carreira, os brasileiros, os internacionais? Pois é, eu comecei nessa aí. Antes de tocar com o Ivan Lins, que foi o segundo passo profissional, eu toquei com um cara chamado Marco Ribas, que é um cantor mineiro, sensacional, cantor, compositor. E logo assim integrei nesse intermédio, comecei a conhecer o pessoal da galera da Black Rio, do Melodia. Eu toquei com o Melodia antes de tocar com o Ivan Lins. Eu fui tocar com o Ivan. 3 meses depois eu fui tocar com o Martinho da Vila, 3 meses, 5 meses depois eu estava tocando com a banda Black Rio, e aí comecei a circular no mercado, e por aí, nesse já vão quase 30 anos de carreira, toquei com o Djavan, com o Milton Nascimento, com o Lulu Santos, com todo mundo aí, é mais difícil eu lembrar com quem eu não toquei, assim, e é difícil eu encontrar uma pessoa que eu não toquei, porque graças a Deus tive o prazer de cruzar esses amigos, esses ídolos, tocar, que até hoje que eu toco com o Gilberto Gil, que sempre foi um professor, entendeu? E foi um prazer, assim, foi uma confirmação daquele sonho de garoto de virar músico, de poder encontrar o pessoal do Cama de Gato, desenvolver música instrumental, Márcio Montarroz, o Heitor TP, o Cláudio Infante. Depois teve aquela coisa do free jazz aqui no Brasil.
E eu era um cara muito atuante, assim, eu ficava tocando de manhã até de noite. Então eu tocava no estúdio, ia pro bar, tocava jazz até às 4, 5, 6 horas da manhã e saí, eu acabei conhecendo todo mundo, de George Benson, a Branford Marsalis, a John Patitucci, Dave Weckl, Scott Henderson, Frank Gambale, Dave Grusin, Gary Mulligan. Conheci muita gente, Michel Petrucciani, um pianista pequenininho que tinha um defeito, que ele era anãozinho, mas era um gênio. Muitas pessoas assim que a gente sonhava em conhecer, sonhava pelo disco e acabei encontrando no palco nessa vida. Bem, Arthur, e assim, eu vou entrar agora num assunto polêmico, né, que a gente conversa muito de músico para músico, quando a gente está na noite tocando, os músicos sempre, quando se reúnem, sempre tocam no mesmo assunto, né? Não vou perder essa oportunidade de perguntar isso também. Veja lá, você vai perder. Existe uma polêmica no Brasil que o músico não tem tempo de estudar, porque tem que trabalhar muito para poder viver de música. Você concorda ou não com essa história? Acho que eu não devo concordar, não. Apesar de viver um pouco isso, assim. Eu estou aqui no meu estúdio, trabalhando, assim, te falei, numa semana eu gravei, fiz o estúdio 80 horas numa semana. É óbvio que a hora de descanso, eu não vou procurar um instrumento, vou fazer outras coisas, mas, por exemplo, há 2 semanas atrás, eu fui fazer um show de baixo acústico. Estudei uma semana antes de fazer aquele show. Quando eu tenho tempo, estou descansado, eu me divirto muito com a música. E o estudar, ele, assim, é claro que a gente tem que se manter. O músico, ele não é que ele seja um atleta, mas ele tem que se manter em dia com o seu instrumento, entendeu? Então, eu acho que o estudar é como se tratar. Eu acho que o músico que se trata, estuda. E você tem muitos alunos? Você ainda dá aula também? Eu tento arrumar tempo para dar aula, porque é uma coisa muito legal. A gente estava brincando aqui de tocar uma música que eu passo com meus alunos. Eu acho que a experiência que a gente tem, a confiança, principalmente a certeza de que pode ajudar uma porção de gente, não pode passar em branco, entendeu? Eu acho que quando eu quis ter algum professor, algum ídolo para me ensinar, era muito difícil antigamente isso. Hoje em dia a gente tem o material, dar essa alerta para a galera, acho que faz parte do dever da gente. E a gente estava falando de dar aula. Você teve um professor de baixo? Você é autodidata? Como é que foi? Eu não tive professor de baixo elétrico. O Luizão me ensinou muito pouco, assim, algumas coisas, mas eu não tive professor de baixo elétrico. Eu tive professor de baixo acústico, que foi um cara chamado Ricardo Santos, aqui de Niterói, que eu estudava arco, eu estudava pizzicato com ele, mas foi o que eu tive. Depois fui autodidata, assim, as técnicas que eu corri atrás, por exemplo, não eram catalogadas, ainda não tinha método de começar a tocar slap, não tinha essas coisas que tinham. Sabe como é que era? Sim. Antigamente, material era muito difícil. Pra gente comprar um livro, a gente dava o dinheiro pro cara, esperava 60 dias, aí vinha aquele cara meio moambeiro, que trazia o bicho. Xerocava de todo mundo. Xerocava, dava pra todo mundo, fazia o caixa 2 e te dava o seu livro. Mas a questão é que não tinham também tantos livros.